Fala, galera, hoje eu não vou conseguir esconder o meu entusiasmo e minha alegria, porque agora zeramos o jogo, pessoal. Acabou. Torcida do São Paulo pode comemorar que depois de 23 anos na sua primeira final, na segunda vez que chegou para decidir a Copa do Brasil, levantou o caneco. Rod, te cumprimento hoje com as saudações de alguém que zerou o jogo. Boa noite, Rod. Boa noite, Lucão. Boa noite, galera. Bom, São Paulo, né, tem que comemorar mesmo. Fazia tempo que não ganhava um título, mas foi uma campanha gigante do clube, né? Nós vamos comentar logo mais. Bom, hoje eu vim aqui com mais uma camisa do Palmeiras, essa aqui essa é relíquia, das antigas, relíquia. E assim, só para lembrar, né, que é o maior campeão nacional ainda. Então, mas tá na hora. Não, mas hoje tá na hora de vocês comemorarem agora, né? Então, mas hoje vai ser um programa bem bacana e o foco aí vai ser Copa do Brasil, né, Lucão? Então, já que você puxou, né, o assunto da campanha do São Paulo, vamos comentar um pouco sobre ela. Então, a gente vai comentar sobre o jogo de ontem, como foi os lances, tanto a parte do Flamengo como a parte do São Paulo. Vamos comentar também, talvez seja a pauta mais importante do programa de hoje, do episódio de hoje, como que fica o futuro dessas duas equipes, né? A gente já resenhou um pouquinho aqui antes de iniciarmos a gravação. Mas, Rod, antes da gente comentar sobre o jogo de ontem, vamos falar dessa campanha do São Paulo, né? Sofreu um pouco contra o Sport, mas depois passou por cima dos dois principais adversários, né? Primeiro do seu Palmeiras, depois do Corinthians. Essas respectivas vitórias, você acha que encheu de moral a equipe do São Paulo para chegar nessa final, talvez um pouco mais confiante da força do elenco que tinha? Bom, eu até me surpreendi um pouco com relação ao jogo contra o Sport. Eu achava que o São Paulo poderia se classificar de uma forma mais tranquila. Quando saiu o sorteio, Palmeiras e São Paulo, né? A gente fala, pode ser a revanche do ano passado, né? O Palmeiras, assim, eu considerava favorito para aquele confronto, assim, pelo histórico, pelo recente, de como o clube estava vindo jogando, né? De clube seguro, e assim, o Palmeiras teve uma fase que ele oscilou muito, que foi bem na fase do duelo contra o São Paulo. E o São Paulo, assim, fez duas partidas, cara, que, anulou o Palmeiras. O Palmeiras perdeu os dois jogos. O primeiro jogo do Morumbi, o Palmeiras fez um jogo muito abaixo. O São Paulo fez um jogo bom. Teve chances de fazer mais de um gol. Até teve um gol, se não me engano, foi do Wellington Rato, que o Luan tinha em cima da linha ali, que ele nem chutou tão forte, ele meio que, né, escorou ali. Depois fez aquele golaço do Rafinha. No jogo da volta, o São Paulo estava jogando bem. O Palmeiras estava ali, achou um gol com o Piquerez. Logo depois, no segundo tempo, o São Paulo empatou o jogo. O São Paulo chegou a virar o jogo, fez um gol que foi uma bela jogada do David, né, que tinha acabado de entrar. Então, assim, o São Paulo passou ali com autoridade nos dois jogos. Acho que aquela foi uma época que o Palmeiras mesmo, o próprio Abel, foi bem questionado. Porque, assim, como assim, né? Perdeu os dois jogos, não demonstrou uma reação contra o São Paulo. E depois o São Paulo pegou o Corinthians, outro rival, e o São Paulo fez duas partidas, conseguiu a classificação, principalmente no jogo em casa, que foi muito bom. E, assim, eu vejo também a gente tem que destacar ali o trabalho da diretoria do São Paulo, né, que no decorrer do ano reforçou o elenco. Então, assim, o São Paulo trouxe o Lucas Moura, que é um jogador que dispensa comentários. Tem o Rames Rodrigues, mas ele não jogou a final, mas é um cara que está ali no elenco, que ele pode ajudar. É um cara que, vou falar, também tem uma qualidade muito boa, principalmente aqui no futebol sul-americano. O São Paulo, eu vejo que ele achou um goleiro no Rafael, que o São Paulo não, era uma posição do São Paulo que era insegura. O São Paulo hoje tem um goleiro firme ali, o Rafael fez bons jogos, inclusive fez uma defesa muito segura no final do jogo, né? Sim, o chute no canto, com 30 segundos ele faz uma defesa muito importante na saída de bola do Bruno Henrique ali, que acha o Pedro, né? Claro, Rod, você é centroavante há mais tempo do que eu. Eu acho que ele optou pelo lado errado para bater na bola. Eu acho que se ele tira do Rafael ia ser mais difícil, mas claro, o lance ali na entrada da pequena área é difícil de você tomar a decisão certa.
teve outra do Gerson, teve uma no ângulo no jogo contra o Corinthians, no jogo de volta contra o Corinthians. Então você tocou aí no assunto que realmente há muito tempo a torcida do São Paulo, eu não digo unânime, porque sempre tem aquele que vai contra, mas a grande maioria, com todo o perdão da redundância, a grande maioria está finalmente segura de poder escalar Rafael no gol do São Paulo. Você comentou, né, que nos 2 jogos contra o Palmeiras, normalmente quando uma equipe vai disputar 2 jogos numa Copa contra a equipe do Palmeiras, ela sabe que pelo menos no jogo no Allianz, ela vai ter que ser mais reativa porque é o Palmeiras que vai propor o jogo, né? Coisa que no duelo contra o São Paulo acabou não acontecendo muito bem. Já no jogo contra o Corinthians, aí acabou que na hora do sorteio de mando de campo, acabou puxando o segundo jogo para mando de São Paulo, o segundo jogo do Morumbi. E aí, ó, palmas para a torcida do São Paulo, que todo jogo nesse ano vem feito uma festa, vem lotado o Morumbi. O clube que há muitos anos não vem demonstrado em campo todo o futebol que a torcida merece, mas a torcida vem numa grandeza inversamente proporcional, né? Quando o futebol é baixo, aí sim que a torcida empurra, que a torcida vem lotado o Morumbi jogo após jogo, elevado a média. A gente sabe que o torcedor que paga o ingresso, às vezes o preço elevado fica um pouco injusto, né? Mas mesmo assim, não ligando para isso, indo comparecendo mesmo. E ontem, a festa, sem sombra de dúvidas, espetacular. Acho que só para finalizar, então, falando sobre o jogo do Corinthians, né? Talvez aquele primeiro jogo um pouco mais truncado, né? Um jogo ali no Allianz é realmente difícil buscar o resultado. Teve toda a polêmica da arbitragem, tirando o Luciano do jogo de volta, mas aí quando o jogo veio para o Morumbi, São Paulo fez aquele jogo de cartilha, né? Os primeiros 20 minutos, muita pressão. Claro, isso talvez desgaste um pouco os atletas no decorrer da partida, né? Até que tiveram que fazer muitas alterações antes dos últimos 10, dos últimos 15 minutos. Mas aquela pressão imediata foi de crucial importância para o desenvolvimento da partida aí, talvez conturbando a equipe do Corinthians, atordoando a equipe do Corinthians, que pouco pôde fazer naquela semifinal. Passado então pelo Corinthians, escolhido não, né? O adversário era o Flamengo, ficou nas contas do mando de campo. Primeiro jogo no Maracanã, segundo jogo no Morumbi. No primeiro jogo nós já fizemos todas as expectativas, como também a análise, que você pode conferir aí no nosso canal no YouTube, os últimos episódios, mas não é soberba da minha parte, né, Rod, falar que São Paulo foi muito superior no primeiro jogo, né? Não, São Paulo foi muito superior no confronto total. Até acho que vale destacar, né, que nós comentamos, acho que foi na última gravação, né, sobre a Copa do Brasil, sobre o Rodrigo Nestor, né, que é um jogador diferenciado e ele fez um golaço, né, no jogo. Eu vi algumas pessoas criticando o Rossi por ser uma falha dele ali. Eu não vejo que foi uma falha. Eu acho que ele cortou a bola para fora da área, não tinha ninguém do Flamengo para tirar o rebote, estava todo mundo dentro da área, né? Acho que aí não é uma culpa do goleiro. Área ainda, exatamente, não é uma culpa do goleiro. O Rodrigo Nestor acertou um belo chute. Na bochecha da rede. O Rossi ainda foi pra bola, né? Ele ainda Sim, é difícil de pegar a bola cruzada, aquela coisa toda. Não é uma bola fácil, né? Eu acho que não teve uma falha ali. Eu acho que o mérito ali foi do Rodrigo Nestor. Rod, eu posso apostar o que você quiser. Todo mundo que você ouviu reclamando do Rossi nunca colocou um par de luva e foi pro gol. Tenho certeza. Acho que 99%. Mas eu acho que o São Paulo sobrou nos 2 jogos. Eu acho assim, uma coisa que eu observei, até que eu estava comentando também com alguns amigos, como o São Paulo jogou com vontade. Eu acho que o Flamengo parece que estava não sei se naquela do tipo salto alto de vamos ganhar. Existe também aquela questão com o técnico. Eu acho também que se isso for isso, tipo, de jogador tá jogando daquele jeito, sem querer se matar em campo por causa de uma coisa do técnico, isso aí é um outro problema que nós vamos discutir mais pra frente, né? Mas eu acho que o São Paulo não tem nada com isso. O São Paulo fez a parte dele. O São Paulo jogou aplicado nos 2 jogos. Você via a marcação em cima, você via que o São Paulo tocava bem a bola. O São Paulo botou o Flamengo na roda ali. Você teve um lance do Araújo, Michel Araújo, né? Ali no final do jogo, cara, tipo assim, a defesa do Flamengo, ele passou por 3, 4, tocou, saiu.
daí saiu aquela passe pro Lucas Moura, que tocou pro Luciano, que quase saiu um gol. Era assim, para enterrar de vez o Flamengo, né? E você vê que em contrapartida a gente via no Flamengo ali um Bruno Henrique tentando algo, um Arrascaeta que mesmo fora de forma ainda faz a diferença pro Flamengo. É impressionante como que o Flamengo, assim, claro, se você tem um jogador do calibre do Arrascaeta, é normal que você procure ele. Mas eu, e comentando aqui, o pessoal da minha família veio todo aqui assistir o jogo, e a gente comentava que o Flamengo parece que, para valer o gol, a bola tem que passar pelo Arrascaeta. Sim. Todo jogador do Flamengo, ele tenta procurar o Arrascaeta, que é um jogador diferente, mas um jogador que está voltando de lesão, não disputa uma partida inteira há muitos jogos, você ficar refém de um jogador só, o time vai prestar as contas no final, né? Sim, o Ayrton Lucas mesmo foi um jogador que praticamente nulo, ainda ficou marcado por aquele lance bizarro no primeiro jogo, a marcação do Caleri. O São Paulo conseguiu anular ele de uma certa forma. Acho que São Paulo, por exemplo, o próprio Rafinha com o Bruno Henrique, apesar do Bruno Henrique ele ter se esforçado, ter feito um gol e tudo mais, a gente não viu o melhor do Bruno Henrique. Acho que é um mérito ali do Rafinha também. A zaga do São Paulo praticamente anulou tanto o Gabigol e o Pedro no primeiro jogo, como o Pedro no segundo jogo, e o Gabigol também. O Gabigol, depois que entrou no segundo tempo ali, você também nem falou o nome, um pouco feio, você praticamente não falou o nome dele. Acho que ele teve alguns lances ali fora da área que ele saía para tentar uma tabela, um toque. Nossa, a defesa do São Paulo não deixou ele jogar. Da mesma forma que o São Paulo segurou bem ali no meio. E as puxadas de contra-ataque com o Lucas é sempre complicada, porque ele é um jogador técnico, mas ele é um cara que sabe conduzir a bola, ele tem velocidade, ele vai sempre trazer preocupação. E o Caleri também é outro jogador que está sempre ali, segura bem a bola ali na frente. Ele causou problemas tanto para o Léo Pereira quanto para o Fabrício Bruno. E o São Paulo ainda tem ali, igual no meio, o Pablo Maia, o próprio Rodrigo Nestor. Então, assim, o Alisson que corre o jogo inteiro, que tá ali marcando, que puxa, que sobe. Então, assim, o São Paulo fez eu falo assim, o São Paulo jogou como uma final de campeonato, os 2 jogos. O Flamengo, não tô falando que ele não jogou como uma final, mas talvez ele entrou um pouco de soberba, de achar que a qualquer momento a gente pode ganhar aqui, vou apertar aqui que a gente vai vencer, porque tem aquela, né, de um super elenco, o melhor time e tal, e a gente sabe que aqui no Brasil isso acontece bastante. E o São Paulo, por mais que tinha todo o favoritismo depois da vitória do primeiro jogo, saiu aquela imagem, a torcida já fez a faixa, o time do São Paulo não fez isso. O time do São Paulo jogou como se fosse 0-0. Tipo, foi pra cima, sofreu o gol logo depois, já foi lá, empatou o jogo, aí já deu aquela acalmada, foi crucial, porque daí deu aquela acalmada, a torcida voltou a cantar lá, tudo, e eu acho que o título foi merecido. Assim, a história do São Paulo na Copa do Brasil é gigante. Igual assim, uma comparação, pequena comparação, igual eu falo assim, às vezes da Libertadores de 2021 do Palmeiras, que o Palmeiras também passou por um rival, que era o São Paulo, no caso, passa pelo Atlético Mineiro e vence a final contra o Flamengo, que na época eram os 2 times, né, considerados os bambambam ali. E hoje o São Paulo passou do Palmeiras, que é o atual campeão brasileiro, tá na semi da Copa do Brasil, que é tipo considerado, né, hoje é o time mais forte de São Paulo, falando, tipo, pegando assim e o São Paulo eliminou o Palmeiras, ganhou os 2 jogos. Aí você pega um outro rival que é o Corinthians, que historicamente o São Paulo tem aquela de, putz, um time que às vezes dá um azar ali, é o Corinthians. Aí o São Paulo foi lá e eliminou o Corinthians, e depois você bate o Flamengo, que também por muitos era apontado, tipo, como Palmeiras e Flamengo, os 2 principais candidatos a títulos no Brasil. E o São Paulo foi lá e ganhou. Então é uma Copa do Brasil gigante, é uma sequência que o São Paulo passou com autoridade. E o São Paulo não foi campeão no acaso, na sorte, foi campeão com autoridade. Isso não dá para negar. Passou pelo Palmeiras com autoridade, passou do Corinthians com autoridade, passou pelo Flamengo com autoridade. Eu acho que o São Paulo ainda passou com mais autoridade ainda, tipo, ali nessa final, mostrando ali que acho que isso foi superior nos 4 tempos.
Acho que até ouvi o São Paulo falando que o Flamengo foi superior. Não, o Flamengo, talvez o Flamengo tenha jogado ali uns 5, 10 minutos ali nesse primeiro tempo ali, que ele foi um pouco superior ao São Paulo, mas nada demais. O São Paulo foi superior em todo o confronto praticamente. O São Paulo jogou muito bem. Então é um título merecido. Eu acho que isso aí não tem o que contestar, esse título de São Paulo. Não dá para questionar a arbitragem em nenhuma das fases, ao meu ver. Igual eu falo, no jogo contra o Palmeiras, eu já vi torcedores do Palmeiras reclamando de um ou outro lance lá, acho que, se eu não me engano, do Luciano, como já vi, também teve aquele lance do gol no lado do Caleri. Então, tipo, eu falo assim, não dá para reclamar por arbitragem no Palmeiras. Não foram os fatores principais do resultado, né? Não, a arbitragem do Davon ser ruim, a gente sabe que ela é. É o que a gente espera, né? A gente fala, né? A arbitragem. A gente fala, o árbitro do Davon que é ruim, mas não teve influência. Ali o São Paulo foi superior, né? O São Paulo venceu os 2 jogos. Não tem o que questionar. O São Paulo passou do Corinthians sem arbitragem. Acho que ainda mais o Luciano que foi prejudicado e tudo do que... Mas o São Paulo passou com autoridade, passou bem. E agora venceu a final tranquilo. São Paulo poderia ter vencido os 2 jogos, né? Se não fosse aquele lance do Luciano ali no finalzinho, se ele tivesse um pouco mais de calma ali, ele fazia o segundo. São Paulo poderia ter vencido. Provavelmente ele já jogos. Foi pensando na finalização, né? Aí ele acabou se precipitando. Teve a carga por trás, eu não achei uma carga faltosa. Teve a carga por trás, mas eu acho que era um lance tão claro para um canhoto chapar no canto que ele ia chutar, que eu acho que ele se precipitou um pouquinho, e se ele adianta um pouco, ele conseguia. Mas sim, infelizmente acabou não dando, mas que não interferiu no placar final. Não, então, eu acho que assim, no geral, o São Paulo fez aquela campanha muito boa, muito segura. Acho que isso mostrou também a força do elenco do São Paulo. Eu acho que o elenco do São Paulo é muito bom, assim. O time do São Paulo é muito bom. Tem um elenco hoje que, se a gente pegar nos últimos anos, acho que é o time mais forte do São Paulo dos últimos anos. E assim, principalmente a defesa. Eu acho que a defesa do São Paulo foi muito bem. Se a gente pegar, foi 1-0 na vitória contra o Palmeiras, foi 2-1 no jogo da volta, depois foi 2-1 pro Corinthians, né, na Arena, e 2-0 pro São Paulo em casa. E agora ficou 1-0 e 1-1. Então, assim, você vê que é um time que toma o quê? Difícil tomar 2 gols por jogo. Foi um jogo só. O ataque funcionou ali, né, em todos os jogos, e a defesa funcionou muito bem. Então, assim, que é um ponto que era questionado do São Paulo antes, né? Tanto viveu ali com o Volpe, tanto o Jandrei, nenhum dos 2 goleiros foi assim. A defesa também não estava naquele nível, sempre que era bem questionada. E hoje você tem um Arboleda que está jogando muito bem, você tem um Beraldo que é, nossa, um baita de um zagueiro. Então, e acertou ali nas laterais, acertou com o goleiro, acertou no meio com os volantes. Então, acho que o São Paulo hoje é um time para brigar aí na frente. E eu com próxima temporada, principalmente, né? Assim, não vou falar no Brasileirão agora, porque obviamente São Paulo focou na Copa do Brasil, que era o certo, mas na próxima temporada eu acho que o São Paulo vem com um time mais forte. Nós iremos comentar um pouco sobre as expectativas futuras desses próximos 2 times, né? Ainda um pouquinho sobre a final. Rod, eu gosto muito daquele campeonato roteirizado, daquele que talvez nem a mente do mais brilhante roteirista de Hollywood conseguiria juntar peças para montar. O pessoal de comunicação do São Paulo está utilizando muito isso, né? A peça que faltava, brincando com o jogo de quebra-cabeça, né? Se a gente for levantar todas as peças que envolviam essa final, é o Dorival Júnior enfrentando a sua antiga equipe, o atual campeão da Copa do Brasil, o atual campeão da América, que é dito por muitos, se não o melhor, um dos melhores elencos do futebol brasileiro. O Dorival Júnior, quando chega no São Paulo, dando continuidade ao trabalho do Rogério Ceni, tirando o Lucas e o Rames, não teve nenhum outro jogador incluído no elenco. Ele só fez um pedido para a diretoria, que era não se desfazer de nenhum atleta, não vender nenhum atleta. A diretoria comprou essa ideia. A gente vê depois do jogo, né, muitas entrevistas, tanto do Dorival quanto dos atletas, a questão da união que esse grupo do São Paulo teve, né, nesse foco, desde o primeiro treinamento, voltar a dar a alegria ao torcedor de ter um time competitivo.
Como você falou, e eu que acompanho muito o time do São Paulo, afirmo com toda certeza. Se a gente for pegar os últimos elencos, esse de 2023, até além do papel, não só na técnica, mas na vontade, na garra, o torcedor se via representado no jogador quando dava um carrinho no final da partida, quando queria algo mais do que apenas o resultado. Queria devolver esse sentimento de, pô, eu estou sendo representado ali dentro das 4 linhas, né? Que o time do São Paulo capitaneado pelo Rafinha, um excelente capitão aí nessa reta final, com todo o seu discurso de estar acabando a carreira, tá defendendo as cores do seu clube, que até então diz que é o seu clube de infância. Então, eu gosto muito dessa roteirização, dessa caminhada. Eliminou Palmeiras, eliminou Corinthians, eliminou na final um dos melhores times, com um dos melhores elencos do futebol, com todas essas reviravoltas, todos esses pormenores que quando a gente vai colocar na soma final fazem a diferença, né? A gente comentou alguns anos atrás, né? Para você ser campeão não é só jogo após jogo, tem uma série de fatores, tem os jogadores que estão lesionados, tem dentro da partida aqueles lances que são mais cruciais. Então, que bom poder finalmente, né, colocar essa peça que faltava ali na sala de troféus do São Paulo. A gente estava comentando, né, Rod, no pós-gravação, ainda falta a gente apurar um pouquinho mais esses resultados, porque tem gente que vai falar que, não, porque a Copa de não sei quanto, por enquanto a gente tem que só o Inter e o São Paulo gabaritaram, né, os principais títulos nacionais, mas a bola da vez, pelo menos na Copa do Brasil, é o tricolor paulista. Rod, da final desse domingo, mais algo a comentar? Eu acho que foi aquela vingança do Dorival, né? Então, assim, eu acho que o Dorival até, assim, apresenta o futebol jogado do Flamengo nas finais do ano passado. A gente sabe que não foi um futebol vistoso. O Flamengo foi campeão ali, sofreu, acho que mais que deveria contra o Corinthians e contra o Atlético também, mesmo o Atlético com 1 a menos. Mas não era o caso de você demitir um técnico que acabou de ganhar, né, os 2 títulos. Pode até ser que, por exemplo, perdesse lá no Mundial e aí ele fosse demitido, mas aí era uma outra situação. O São Paulo, ele aproveitou disso, né? O Dorival saiu, ficou alguns meses desempregado, e na época que o São Paulo optou por trocar o treinador, o São Paulo optou pelo melhor nome disponível. O Dorival, ele chegou, deu continuidade ao trabalho do Rogério Ceni. O Dorival, ele é aquele técnico, a maioria dos jogadores gosta do estilo dele, né? A gente vê que no Flamengo mesmo ali, essa era uma diferença que a gente viu, que deu para notar principalmente após o jogo, após o apito final. O próprio técnico de São Paulo foi lá, conversou com os jogadores do Flamengo, que igual a gente fala assim, acabou o jogo, eles são amigos, eles se conhecem, eu acho que é natural isso. O Dorival foi ali, tem um respeito pelos jogadores, que tudo indica, ele não teve problemas com o elenco ali, né? Então você vê ele conversando, um papel que o São Paulo, por exemplo, não teve. São Paulo, você mal você vê ele conversando com os jogadores do São Paulo. No primeiro jogo ele saiu do gramado antes do jogo acabar, do Maracanã. E o Dorival não, o Dorival você vê que ele teve o grupo ali nas mãos, acho que isso é um ponto que faz muita diferença também, porque se o técnico não tem o grupo nas mãos, esquece, e o Dorival tem o grupo do São Paulo nas mãos, ficou demonstrado, né? A gente estava vendo hoje também alguns programas esportivos, alguns lances em que muita gente questionou, né, na época do Dorival ter ido aceitar ir para São Paulo, do próprio time do São Paulo questionando a qualidade do elenco e tudo. E eu acho que tudo isso, claro, que o Dorival usou, né, da melhor forma possível para motivar o elenco. Eu acho que isso foi a volta por cima dele, fazendo uma campanha que até então ninguém apostava o São Paulo como campeão da Copa do Brasil. Essa é a verdade. Acho que se você pegar aí a grande maioria, já apostava que eles iriam cair nas quartas contra o Palmeiras. Ele passou, o São Paulo não passa da semi, passou. Vai perder os 2 jogos do Flamengo. Foi lá e não perdeu nenhum. Ganhou fora de casa, empatou em casa. Então, assim, eu acho que o Dorival também tem um destaque assim, nessa campanha, igual você falou, aquela questão do roteiro.
Saiu do Flamengo, campeão da Copa do Brasil e campeão da Libertadores. Foi para São Paulo para ser campeão da Copa do Brasil em cima do Flamengo, anulando os principais jogadores do Flamengo. O Dorival é o técnico atual bicampeão da Copa do Brasil. Se não a Copa mais difícil, tá ali na segunda, só rivalizando com a Libertadores, né? Sim, acho que é igual eu falei, foi um ponto a mais para se destacar ali, né, em São Paulo. Igual eu falei, a gente já comentou dentro do elenco tudo, mas o Dorival merece o crédito ali pelo trabalho que ele fez, por ele ter arrumado o elenco, ter, né, tipo, potencializado os jogadores do São Paulo, potencializado o estilo de jogo. Eu acho que muita gente esperava na final o trio Lucas Moura, Luciano e Caleri. E o Dorival mesmo, ele usou o Luciano somente no segundo tempo. No primeiro jogo, ainda não jogou o Lucas Moura junto com o Luciano, né? Acabou o Lucas Moura sendo substituído pelo Luciano. Já no segundo jogo, ele já usou os dois. E você vê que dá uma diferença no time. Só que ele entendeu também que o Flamengo tem um time com um ataque muito forte. Então ele entendeu que, né, no momento era aquela hora de você potencializar a defesa para você, né, tentar ali segurar, ganhar o jogo. E eu acho que ele fez isso muito bem. Isso é um ponto que chama atenção, até pela questão que a gente fala ali do ego do jogador. Todo mundo queria ser titular numa final de Copa do Brasil. O Luciano, que foi titular, acho que na maior parte da campanha, praticamente quase todos os jogos, ele não foi nas duas finais, mas ele mesmo assim ele ainda foi uma peça importante de São Paulo na competição. Eu acho que isso o Dorival soube lidar muito bem com essa questão. E pelo menos para minha parte, já para finalizar o assunto do jogo, você usou um termo categórico que foi potencializar. Dorival ele potencializou o esquema e atletas. Eu vou usar um exemplo. Ele deu continuidade ao que já vinha dando certo com o Rogério Ceni, que era a utilização do Alisson. Porém, com o Rogério Ceni, o Alisson ainda era aquele ponta, jogando um pouco mais aberto, tinha recomposição, mas o papel com a bola era de um ponta aberto. O Dorival, para mim, ele deu uma sobrevida à carreira do Alisson. O Alisson aí, dependendo da saúde física, ainda vai ter alguns anos, e ninguém imaginava que um jogador que fez a maior parte da sua carreira como atacante, como ponta, vai poder render alguma coisa de um segundo volante. Então a gente vê aí um olhar, para quem falava que o Dorival era ultrapassado, não estava atualizado, a gente vê ali um olhar sistemático, um olhar do jogo, que, pô, se não é uma das peças principais para dar equilíbrio para o time, tá ali no top 3, né? Você falou da zaga, a gente já comentou que nos anos que o São Paulo tende a ser vitorioso, passa muito por uma zaga sólida, né? Então a gente vê aí o Dorival, que se a diretoria não fizer nada de errado, vai ter aí pelo menos mais algumas temporadas à frente do São Paulo. Rod, matamos então aí a final, uma das finais que eu mais gritei, mais comemorei, fui para Tiradentes com a minha família, comemorei lá até altas horas da noite. Vamos agora falar sobre o que fica, né? Vamos falar agora sobre o time do Flamengo, vice-campeão da Copa do Brasil, totalmente conturbado nos seus bastidores. Começou o ano como um dos francos favoritos, e não é para menos, com o elenco e o investimento que tem. Agora tem só o Campeonato Brasileiro, já está muito atrás dos dois que disputam aí a liderança. Rod, o que esperar do Flamengo? O que o Flamengo deve fazer nessa reta final de temporada, e já pensando aí também para uma reestruturação, para uma repaginada aí para as próximas? Bom, eu acho que o Flamengo ele precisa parar de viver de 2019, achar que todo ano vai ser todo ano vai ser 2019. Esse elenco aqui, eu vejo assim, em 2019 o Palmeiras teve uma mudança ali em 2015, quando o Paulo Nobre contratou o Alexandre Matos. O Palmeiras teve aquela mudança no mercado, trazendo o Dudu, que foi um símbolo na época de reconstrução do Palmeiras. E ali o Dudu, o Palmeiras acabou ganhando aquela Copa do Brasil de 2015, depois ganhou o Brasileiro de 16. O Palmeiras conseguiu montar um elenco naquela época. O time do Palmeiras, eu vou falar para você que de 16 até 19, começo de 19, era por muitos ali o principal time do país.
O Flamengo em 2019 fez mudou, foi quando o Landim assumiu, né? Com o Marcos Braz, eles tiveram uma mentalidade ali de contratar já, tipo, jogador, digamos, estrela, né? Jogador pronto, tipo, trouxe o Rascaeta, trouxe o Gabigol, o Bruno Henrique, Gerson, veio também o Rafinha, né? Lateral direito, Felipe Luiz, veio depois o Diego Alves. Então, assim, eles montaram um time muito forte. Tinha Rodrigo Caio e Pablo Mari na zaga. Era um time, pô, quando o Jorge Jesus fez ali uma máquina naquele ano, né? E assim, acho que o Flamengo hoje continua com a maioria daqueles jogadores, né? Continuam vários ali ainda. O Rodrigo Caio praticamente hoje já nem entra em campo mais. Eu acredito que o Rodrigo Caio, um dos motivos pelo qual ele não entra em campo não é a qualidade técnica, é muito pelo fato de, talvez, medo dele entrar, se lesionar e você ter que renovar o contrato dele. Eu acho que passa muito por isso no Flamengo, porque o Rodrigo Caio, tecnicamente, é melhor que qualquer um dos zagueiros que estão lá. E eu acho que o Flamengo ele precisa também, da mesma forma que o Palmeiras demorou um pouco para fazer, às vezes, você tirar aquela gratidão, né, de passou, foi importante aqui, obrigado. Eu acho que hoje precisa mesmo de uma reformulação no Flamengo, acho que em diversos setores. Bom, a lateral direito, o Wesley, eu acho que é um moleque que tem muito potencial, cara. Eu acho que ele ainda é cru. Ele subiu ali, ele assumiu a bronca, mas você vê que às vezes em alguns jogos ele ainda comete alguns erros por inexperiência, uma falta de rodagem. Claro que ele vai ter rodagem, vai ter experiência jogando, mas às vezes talvez não fosse o momento certo dele subir. E assim, ele subiu, ele faz o papel dele ali, né? Eu acho que isso, nesse ponto assim, você vê que ele ainda falta ali alguns cuidados, principalmente defensivos. O Flamengo tem uma zaga, ao meu ver, que acho que é um ponto questionável ali, né? Então hoje tá o Fabrício Bruno, que se firmou mais nesse ano, e depois o Léo Pereira, mas já passou ali Davi Luiz, já passou o Pablo, assim, nenhum deles assim com total firmeza ali no gol. Ontem foi o terceiro goleiro do Flamengo na temporada. Nós vimos o Santos, que teve ali uma fase boa ali no Atlético Paranaense, foi contratado meio que a peso de ouro no Flamengo. Daí o ano passado ele até teve uma reta final muito boa. Esse ano ele demonstrou alguns problemas que ele já fazia no próprio Atlético, só que talvez a mídia e a pressão no Atlético era muito diferente do Flamengo. Às vezes ele levava aquele mesmo tipo de gol que ele levava ali no Atlético, né, ninguém repercutiria tanto quanto tem no Flamengo. E depois que ele perdeu a confiança, foi muito difícil. A gente, como goleiro, a gente pode falar, quando você está sem confiança, é difícil de jogar. Então eu acho assim, a lateral esquerda, o Felipe Luiz foi muito bom lateral, só que hoje ele já não aguenta mais jogar, tipo, todos os jogos. É um cara que eu particularmente hoje eu pensaria em ou oferece para ele lá um cargo para ele virar assistente técnico, faz um projeto para ele ali para continuar no clube, pode ser um cara bacana, uma liderança ali, mas já não é um cara para estar ali já mais com um elenco ali, né, cuidando. Então, assim, a gente vê que tem diversos problemas. Você vê ali o meio, quem cuidava do meio campo do Flamengo era o João Gomes. O cara era um motorzinho, o cara não parava de correr e tal. O Eric Pulgar e o Thiago Maia não são ruins, só que eles não são o mesmo estilo de jogo do João Gomes. O Pulgar, eu acho até um jogador técnico, tem qualidade ali com passe, sabe subir e tal, mas, por exemplo, não é o mesmo estilo do João Gomes. O Gerson também, dessa temporada, eu, falar bem a verdade, eu não entendo nem a convocação dele agora para a última seleção, para a última convocação da seleção. O Gerson mesmo não foi nem de perto o jogador de 2019, por exemplo. O Gerson já chegou no Flamengo. Evidentemente, seja o que está mais atrás daquela versão de 2019. E o Gerson chegou lá no Mundial, ainda fez um pênalti no primeiro jogo, foi expulso, sabe assim, deixou o time com a menos. Então eu falo assim, são muitas, igual o Cebolinha, que foi contratado ano passado também a peso de ouro, também outro jogador que não rende.
O Everton Ribeiro caiu demais também. Gabigol esse ano, Gabigol e Pedro, muito abaixo. O Pedro também tem horas que parece assim, até que ele se acomodou a ficar ali na frente, paradão. Se vem a bola, beleza, se não vem... teve alguns lances até que chamam atenção. Às vezes ele saindo da área para tentar um toque, cara, errando passes assim de 1 metro, 2 metros, sabe? Então eu falo assim, é muita coisa ali no Flamengo. Eu entendo que hoje o Flamengo precisa de uma reformulação. Tem muito jogador que foi importante ali para a história do clube, tá na história ali do clube e tudo mais, beleza, mas está na hora de começar aquela reformulação. Começa ali pela comissão técnica, claro, e depois começar no elenco, e eu acredito que em todos os setores precisa de uma reformulação. A gente tem minimamente, né? A gente acabou de comentar que a gente gosta de roteiros, né? Um dos que já estão falando há muito tempo na mídia é que o Jorge Jesus não foi muito bem aceito pelo Neymar, algumas imposições ali, né? A gente até comentou antes de começarmos a gravar sobre isso. Numa dessas, o Jorge Jesus interrompe a sua passagem pelo futebol árabe. O Flamengo, que se não tá buscando uma desculpa para se desfazer do São Paulo, já tem toda a carta planejada, desmanda um, manda outro. Corre o risco, eu já vou deixando avisado aí para a nação rubro-negra, corre o risco dessa reformulação não acontecer no elenco, para daí eles colocarem a prova. Tragam de novo o Jorge Jesus, entrega o elenco de 2019 e vamos ver se ele consegue repetir o feito. A tendência é que não consiga, como você muito bem falou, não são mais os mesmos atletas, os que ainda são os mesmos não têm mais um vigor físico, não estão mais entregando o mesmo que entregavam antes, não vai conseguir o mesmo desempenho e aí vai cair por terra. Então, o mínimo que o Flamengo deve fazer, além dessa reformulação interna, tanto também com o seu corpo, com o seu elenco também, é alinhar as expectativas com o seu torcedor. Porque, com certeza, o torcedor do Flamengo, ao olhar para o elenco que tem, vai querer chegar em todas as competições como franco favorito. Sim. E se tiver um clima de bastidores bagunçado, onde toda semana a gente tem aí, pelo menos nas últimas 5 semanas, um caso surpreendente de bastidores do Flamengo. Ora com a comissão técnica, ora a própria presidência, jogadores saindo de um jogo importantíssimo como foi o primeiro jogo da final, indo se despedir do técnico que até então era o técnico principal do clube. Então a soma desses fatores aí, se já não era motivo de ligar o alerta vermelho no Flamengo, já passou da hora. Rod, pra gente finalizar e então... Detalhe, dirigente mordendo a virilha de torcedor no shopping, né? Que fase, hein, Rod? Que fase. Complicado. Então aí, só pra gente finalizar a projeção pro restante da temporada do Flamengo, disputa pelo brasileiro inexistente, né? Não precisa nem entrar, nem gastar. Eu acho que o Flamengo precisa se preocupar hoje primeiro em garantir uma vaga no G6. O Flamengo está aqui com 40 pontos em 7º colocado, né? Só para atualizar aqui, né? O Vasco acabou de ganhar do América Mineiro, fora de casa, 1-0 com o gol do Jair, e o Vasco chega então na 15ª colocação, saindo do Z4. Que recuperação, né? A gente comenta, né? O Vasco, quando o bonde está sem freio, despenca, mas é difícil empurrar o bonde lá de baixo. Então, eu acho assim, o Flamengo hoje, o principal ponto do Flamengo seria hoje conseguir ficar no G6. O primeiro pensamento, que agora não é hora de mudar, não vai mudar o elenco agora. Acho que dificilmente você vai conseguir trazer um treinador agora. Talvez aí consiga trazer um técnico meio tampão, não sei, ou demitir o São Paulo e manter algum técnico aí até o final da temporada. O cara que o Felipe Luiz está procurando, quem sabe numa dessa? Seria uma boa alternativa até, já conhece ali todo mundo, pode agradar, já sabe quem que ele tem que agradar para o time jogar, né? Mas os nomes ventilados ali que são tanto do Jorge Jesus como do Tite, né? Então assim, mas eu acredito que os dois técnicos, caso eles aceitem, né, um dos dois aceita treinar o Flamengo, com certeza eles vão pedir uma bela reformulação do elenco do ano que vem. Para esse ano, como eu falei, não tem mais janela aberta, não tem mais tempo para fazer. Então, aí, esse ano seria juntar os capos, né? Juntar ali, reunir o elenco e falar assim, vamos pelo menos ir para a Libertadores. Se esse elenco não for para a Libertadores, vai ser uma vergonha.
E assim, fora o prejuízo financeiro que seria para a próxima temporada, até mesmo jogadores de ponta como Bruno Henrique, que ainda não renovou o contrato, Arrascaeta e outros jogadores importantes, pode ter assim, um motivo, uma tendência, né, para o cara querer sair, por exemplo. A gente sabe que os principais jogadores, eles querem jogar também as principais competições. E na América do Sul, a Libertadores é a menina dos olhos dos jogadores, né? Os caras querem jogar uma Libertadores, querem ganhar uma Libertadores. Então, assim, você ficar um ano fora de uma Libertadores, por exemplo, você tendo outros times que estão jogando a Libertadores, que querem te contratar, isso pode ser um diferencial. Então, o Flamengo tem que pensar muito bem agora no que eles vão fazer. Eu acredito que o São Paulo não vai continuar. Até acho que seria uma surpresa no próximo jogo o São Paulo está com o técnico. Então, acho que ele já deve rodar aí nas próximas horas. E eu acho que o Flamengo precisa focar em ir para a Libertadores. Claro que o ideal seria de forma direta, para não correr o risco ainda de ir para uma eliminatórias ali na primeira fase ali, e ainda acabar sendo eliminado. Às vezes dá um azar de pegar uma equipe chata ali da Argentina, uma outra equipe numa altitude, por exemplo, e você ainda ser eliminado na pré-Libertadores, né, o que seria também catastrófico para o time. Então, acho que o Flamengo precisa focar ali primeiro em terminar no G4, até para poder garantir uma vaga direta. Muito bem analisado. Então, aí fica para o Flamengo as expectativas, então, de arrumar a casinha para depois pensar lá mais para frente, né? Vamos agora, então, pensando do lado tricolor, do lado vitorioso. Olha só que foto emblemática aí do elenco, juntamente com o seu presidente aí comemorando mais uma conquista, né? Depois de algum tempo já sem erguer algum troféu, comemorando, com certeza, dos últimos anos, o título mais importante aí da história do São Paulo. Rod, da mesma forma que a gente analisou qual que são os próximos passos para a torcida do Flamengo, qual o próximo foco para o São Paulo, o que o tricolor paulista tem que fazer para se ajeitar, para chegar na próxima temporada aí melhor do que chegou nessa e talvez aí mais esperançoso para novos títulos? Eu acho que o principal ponto seria manter o elenco atual. Acho que em sua grande maioria, né, principalmente os titulares, a gente pensar ali talvez os primeiros 4, 5 reservas mais utilizados. Eu acho que o São Paulo montou uma base legal. Eu acho que, por exemplo, o São Paulo hoje com o Rafael Jandrei ficou com uma parte de uma equipe ali no gol boa. Você tem um goleiro bom, titular, e você tem um reserva ali que ajuda. Quando precisa, né? Porque eu penso assim, dificilmente você vai ter 2 goleiros do mesmo nível. Então, eu acho que tá ok. Acho que o São Paulo precisa pensar ali, talvez, um jogador para jogar junto com o Rafinha, para revezar um pouco mais com ele ali. O Rafinha, ele tem não só a parte técnica, a qualidade técnica, mas o Rafinha, ele tem a parte da liderança, né? O Rafinha, ele é um jogador experiente, multicampeão, foi campeão por onde ele jogou. Então, assim, ele é um jogador que traz esse pensamento também. Eu acho que o São Paulo também... Você tem o Lucas Moura e o Rames Rodrigues, eu acho que, principalmente pensando em Libertadores, acho que é muito bom. Você tem 2 jogadores aí de experiência internacional, você tem jogadores que têm qualidade para decidir o jogo. Eu acho que também, assim, a próxima temporada, eles vão fazer uma pré-temporada aqui, principalmente o Rames. Fazendo uma pré-temporada, vai entrar em forma, você tem ali todo o estadual para você entrosar, preparar o elenco. Essa reta final de ano, você já tem ali para eles irem pegando um certo entrosamento, mas aí você pensando na próxima temporada, com os 2 jogadores fazendo a pré-temporada, fazendo toda aquela estadual como preparação, eu acho que a tendência é o São Paulo ter um time bem mais forte. Aí você consegue trabalhar talvez aí um quarteto, por exemplo, o Rames e o Lucas Moura, o Luciano e o Caleri, quem sabe? Dependendo dos jogos do adversário, pode ser possível. Você estabelecendo ali um esquema de marcação dos jogadores, né? Acho que é possível. Mas o São Paulo, por exemplo, hoje ele tem opções que alguns anos atrás não tinha. Então, principalmente na parte ofensiva, às vezes tinha dificuldade de criar, né? Chegava ali, não cria, não faz gol. Então hoje tem possibilidades, você tem opções. Eu acho que vai passar muito assim dessa questão da manutenção do elenco. Eu acho que o São Paulo vem também assim,
que eu tenho acompanhado, acho que o São Paulo vem assim, cuidando um pouco mais da parte administrativa e financeira. A gente sabe que o São Paulo estava ali, não, ainda está, né? Quase todos os clubes no Brasil, pra ser sincero, tem aquela parte financeira ali que tem que tomar cuidado, né? E tudo mais. O São Paulo não é diferente. O São Paulo passou por péssimas administrações nos anos anteriores aí, e hoje o São Paulo está conseguindo recuperar. O título da Copa do Brasil, se eu não me engano, foram 70 milhões, né, que trouxeram do caixa aí, um baita de uma premiação. O ano que vem, você pensando, vai ter direito à parte da televisão, vai ter Libertadores, e a Libertadores vai ter uma renda. A gente sabe que a torcida do São Paulo gosta da Libertadores, historicamente sempre foi um clube que encheu o estádio em jogos da Libertadores, né? Então, e fora a parte dos direitos de transmissão nesses jogos, que também é uma renda muito boa. A própria competição traz um retorno financeiro bom. Então, acho que o São Paulo, ao meu ver, seria manter as principais peças do elenco. Você conseguir segurar um Beraldo, conseguir segurar o Rodrigo Nestor, você conseguir segurar ali o Lucas Moura. Então, acho que os principais jogadores do São Paulo vai ter que manter ali. E você conseguir trazer reforços pontuais. Já tem ali o Pablo Maia, que é muito bom jogador. São Paulo tem bastante, assim, eu acho que hoje, peças boas que você tem que segurar, você tem que manter aquele elenco ali, aquela base, aqueles principais reservas que o Dorival usou, tanto nas finais quanto em outros jogos. Você tem que manter eles ali e aí conseguir alguns reforços pontuais. Eu acho que o São Paulo está no caminho para voltar, tipo, a ser aquele time que briga por títulos. Qual foi por muitos anos o São Paulo foi um time chato, brigava ali. Eu acho que o São Paulo está no caminho para isso e passa por essa questão aí. Manter o treinador, claro, e manter essa base do elenco aí que ele potencializou, que ele já está acostumado com o próprio estilo do Dorival. Então, seriam jogadores só basicamente para chegar e fazer o que ele pede ali. Se a gente for pegar o São Paulo setor por setor, né? Você já comentou do gol, que em tese a torcida do São Paulo está mais tranquila. Na lateral direita, você muito bem comentou também, tem a questão da idade do Rafinha, tem o Igor Vinícius, que está machucado desde o Paulista, né? Foi ali uma lesão grave, ainda não conseguiu voltar e ter rodagem. Tem um jovem Natan, que talvez careça um pouco mais de paciência da torcida. Você usou um termo muito bacana do lateral Wesley, né? É um lateral ainda cru, você vê que tem algumas valências nele, mas fundamento, perda de bola no momento que você não pode perder, precipitação nos passes. Então talvez até de repatriar ele para a base, ou talvez de emprestar, ele estava emprestado para o Curitiba, se não me engano, emprestar o Natan para algum outro clube para ganhar rodagem, claro, desde que você tenha algum suplente ali para a vaga do Rafinha. Na lateral esquerda, digamos que o São Paulo também está bem servido. Caio Paulista, mais uma solicitação do Rogério Ceni, aprendeu muito com o Diniz no Fluminense, começou como atacante, veio para a lateral esquerda e para mim se encontrou na posição, vem jogando muito bem. E na reserva dele tem o Wellington, né, que até então era o titular da partida, inclusive foi o titular nos 2 jogos contra o Palmeiras, mas acabou se lesionando e acabou perdendo, entre aspas, a titularidade para o Caio Paulista, que assumiu e não deixou a desejar. O setor de meio de campo, com certeza, é onde o São Paulo tem mais opções. Na primeira volância tem o Pablo Maia, que é o dono da posição. Tem o Luan também, cria da base, assim como o Pablo Maia, que quando entra sempre dá um suporte, claro, são características diferentes, mas dá um suporte legal. Tem o Jackson Mendes, que até então teve poucos minutos também, porque encontraram outros jogadores para a posição. Segundo volante tem o Alisson, tem o Gabriel Neves, tem o Thales Costa, que é um jogador da base que desde a primeira Copa de São Paulo Júnior, que eu acompanhei dele, acho ele um jogador diferente. Sofreu um pouco nas mãos do técnico, porque às vezes queimava o jogador muito cedo, assim como foi o caso do Igor Gomes, que acabou precisando sair porque já não tinha mais clima com a torcida. E na parte ofensiva, agora, torcedor de São Paulo, faço um apelo para você aí de casa. A gente levantou hashtag para o zagueiro Maicon ficar. Se a gente não fizer um apelo, se a gente não fizer uma movimentação, se a gente não ir na porta da casa do Lucas pedir para ele ficar no ano que tem Libertadores, no ano talvez de consagração do São Paulo para essa volta do topo aí do futebol nacional, aí a gente tá maluco. Vai ser um ano com Libertadores, vai ter uma pré-temporada aí bacana para disputar pela frente.
Então, ó, hashtag fica Lucas, aqui o São Paulo é sua casa. Vamos fazer de tudo, diretoria, para manter quem tem que manter e, claro, uma peça ou outra. Se já manter o elenco sem perder o Lucas, eu já acho que é uma vitória para a próxima temporada, claro. Acho difícil o Lucas sair, hein? Rod, infelizmente eu parei de criar expectativas porque nem todo atleta é um torcedor em primeiro lugar. Claro que o Lucas se demonstrou muito a par da torcida do São Paulo, ele é um torcedor em campo, mas quando chega, ainda mais jogando bem aqui no Brasil, se não me engano o Lucas ainda tem 30, 31 anos, querendo ou não, talvez ainda não em um grande clube da Europa, mas nesses submercados abrindo, Estados Unidos, própria Arábia, talvez pinta uma proposta talvez mais vantajosa financeiramente falando, e quem sabe ele retorne depois para o São Paulo mais para o fim de carreira. Eu quero que nesses 4, 5 anos que ele ainda tem de alto nível, ele fique no São Paulo, onde ele vai ser ídolo, onde ele pode ser capitão mais para frente, com toda certeza, já vem sendo capitão em algumas partidas, pode construir uma história onde ele vai ser ídolo máximo da torcida. Não vejo ninguém que ainda jogue para disputar esse posto como ídolo máximo, só se o Rogério Ceni sair de ser técnico e voltar para jogar no gol, aí é muito difícil mesmo. Mas fora isso, não vejo alguém podendo ser mais ídolo que ele, podendo chamar mais a responsa do que ele, podendo blindar o elenco como ele sabe blindar o elenco, puxando a responsa para ele. Então fica aí o meu desejo como torcedor que ele fique, talvez até, aí eu não sei se é pensar demais, mas pela idade aí, pensando num ciclo de Copa do Mundo, por que não um jogador jogando no Brasil, como era o caso do Robinho nas últimas passagens dele pelo Santos, numa dessas ser um jogador que entende do futebol brasileiro, que está a par do futebol brasileiro e pode, como técnica, somar muito aí as convocações do Fernando Diniz, ou seja lá, do técnico que for assumir esse ciclo de Copa do Mundo. Tem o caso do Caleri, que deu uma entrevista no final, na comemoração, que está com o tornozelo estourado, que vai pausar agora a carreira para fazer a cirurgia, para retomar a forma física. Diz ele que vem jogando há 6, 7 meses machucado. Então a gente vê aí a questão da entrega, que você comentou lá no começo do episódio, que sobrava no time do São Paulo a entrega, querer ganhar, que é algo que faltou então na equipe do Flamengo. Manutenções na equipe do São Paulo. O Lucas, a molecada de base, aumentar essa multa do Beraldo, aumentar a multa do Pablo Maia. A gente sabe que chega a oferta, o clube, como você falou, tem dívidas, balança. O empresário do jogador balança uma oportunidade de lançar o jogador na Europa, consequentemente convocações, tendo o seu jogador, o seu atleta mais visado no mercado europeu. É claro que é muito bom para todas as equipes, mas também seria muito legal pensar em continuidade desse elenco, que quando começou a temporada poucos apontavam que poderia cair o tabu por terra de nunca ter ganho a Copa do Brasil, e hoje estarmos comentando aí então desse primeiro título da Copa do Brasil do tricolor paulista. Rod, comentamos sobre o jogo, comentamos sobre o futuro do Flamengo, comentamos sobre o futuro do São Paulo. Como é bom falar de um título sem questionar a arbitragem, né, Rod? Como é bom ver o futebol sendo o primeiro plano, né? Que seja assim nos próximos torneios. Vamos ainda gravar os episódios da Libertadores, aí temos pelo menos um finalista brasileiro, a gente espera que sejam mais uma final brasileira aí na Libertadores. Então, pessoal, você aí de casa que nos acompanha em mais um episódio, fique por dentro, nós vamos fazer a resenha do pré e do pós-jogo também dos times da Libertadores. Os outros esportes também vão ter os seus holofotes, inclusive, finalizando a semana 3 da NFL, vamos fazer aí o nosso episódio de praxe aí sobre o futebol americano. Vão deixando aí as suas sugestões, seus comentários, suas cornetas. Eu só quero agora paz, porque o São Paulo ganhou a peça que faltava. Rod, obrigado por mais uma resenha. Se despeça aí do pessoal para a gente poder dar finalização aí para mais um episódio do Multiverso Esportivo. Bom, Lucão, antes de finalizar, só fazer um pequeno comentário. Quando eu falei do Lucas Moura, que eu acho que ele continua, eu acho que muito pesa o peso da Libertadores, que é, igual eu falei assim, que é a competição que eles querem jogar. Às vezes você ir para a Europa hoje, para você nem jogar uma Champions, por exemplo, nem a UEFA Europa League, até mesmo a UEFA Europa League, às vezes você vai jogar para um clube ali que vai figurar ali, digamos, na competição. Você jogar num clube aqui que você possa ganhar uma Libertadores, pelo São Paulo, assim, acho que envolvendo toda essa questão de idolatria, que tem a torcida e tudo mais, eu acho que para ele pode pesar muito mais. Se a gente pegar os principais clubes ali da Arábia também, hoje, a maioria já está com o seu ataque formado.
Talvez, por exemplo, ele não iria para os principais, porque eu acho que os caras também não vão gastar uma bala nele para botar ele no banco, para tipo revezar com um outro jogador, ou pegar alguém que acabou de chegar, né? E, então, assim, eu acho que o Lucas tem uma chance muito grande, e igual a gente estava comentando, é o projeto. São Paulo ganhou uma Copa do Brasil, está de volta na Libertadores. Isso é atrativo. Então, assim, eu acho que para o Lucas, isso eu acho que vai ser um diferencial. Igual eu falo assim, a gente analisando ali um clube rival, eu penso assim, tomara que o Lucas saia mesmo, tipo, como palmeirense. Então, né, tomara que ele saia, mas se a gente pensar agora, pensando assim, racionalmente, sem clubismo, eu acho que o Lucas tem tudo para ficar, justamente pensando nesse ponto. Uma competição importante pela frente, você tem um elenco que acabou de ganhar uma Copa Nacional, você tem um time que acabou de ser campeão de um torneio grande com uma moral boa. Eu acho que a chance dele continuar no São Paulo é muito grande. Ainda mais o São Paulo conseguindo manter os principais jogadores. Porque daí você chega e fala, peraí, eu tô chegando para jogar uma Libertadores com um time competitivo num clube que é tricampeão da Libertadores. Quem sabe ano que vem o São Paulo vai tentar alcançar o tetra do Palmeiras, né? Se Deus quiser, mas eu falo assim, hoje a gente pensando assim, é um time que seria em busca aí hoje do, né? Já tem 3 vezes campeão. A vaga, pensando também que se o São Paulo ganha uma Libertadores, por exemplo, vai abrir uma oportunidade no Mundial de Clubes, que eles estão falando que vai ter em 2025, se eu não me engano, que também é um torneio que daria uma grande visibilidade. Seria antes de uma Copa do Mundo, né? Que aí você tá ele pensando em seleção, então fala assim, são pontos que ele pode considerar aí nessa escolha dele. Então eu acho que ele vai continuar no... Essa era o que eu ia falar, mas era que eu acho que ele continua no São Paulo, pensando num projeto ali, assim, tipo, a médio e longo prazo, eu acho que ele tem tudo para ficar. E que assim seja feita a nossa vontade, meu amigo Rod. Que ele fique e traga muitas mais felicidades e sorrisos para a torcida São Paulina. Bom, e no mais, eu agradecer a galera aí que está acompanhando o canal, que possa ir falando o que vocês estão achando, se tiver alguma crítica, algum outro comentário, algum ponto específico que cada um, ou algum assunto que a gente queira que a gente debata por aí também, né? E vamos pro próximo, né? Acompanhar aqui sempre o Multiverso, acompanha a gente também lá no Twitter, que a gente está sempre comentando sobre alguns jogos também. Com certeza, agradecemos aí a companhia de vocês e mais uma resenha esportiva aqui no Multiverso Esportivo. Você sabe, o seu esporte você encontra aqui. Rod e galera de casa, valeu por mais uma e até a próxima. Valeu, um abraço, Lucão, valeu galera, um abraço.